Eu vou dar 5 minutos depois. Tá ok. Vou contar quando estiver bem. Bom dia. Eu sou musicoterapeuta. Estou fazendo uma pesquisa que fala sobre a relação da música e da integração sensorial em crianças dentro do transtorno do espectro autista. E a minha orientadora é a Thelma. Essa pesquisa é um estudo de caso qualitativo. A pesquisa está sendo realizada com 3 crianças que estão dentro do espectro, numa instituição chamada CORA, que é Centro de Otimização para a Reabilitação do Autista. As abordagens que serão utilizadas junto com a música é o DR Full Time, que é uma abordagem que não é musical, mas que a filosofia da própria abordagem tem a ver com o que eu quero pesquisar, e o ENCAP-MD, que é a junção do Floor Time com uma técnica de musicoterapia, que é o Nordorf Robbins. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar justamente essa relação da música com o processamento sensorial nessas crianças. Observar como a percepção sensorial associada ao estímulo musical, como é que ela vai influenciar o modo como essa criança percebe e se envolve com a música. E aí, só para falar um pouquinho sobre aspecto sensorial, porque assim, não é uma linguagem muito usual e comum na música, né? Então ela vem muito da saúde, então vou explicar um pouquinho assim, resumidamente, para vocês entenderem. Então, os sistemas sensoriais, eles são muito importantes, a captação desses sistemas sensoriais, que a gente estudou lá na época do colégio, né, o visual, o tátil, o auditivo. Então a gente estuda esses sistemas, que a partir do momento que essas entradas sensoriais a gente recebe, ela vai lá para o cérebro vai organizar essas informações, e daí a gente vai aprender, a partir desses sentidos, a gente aprende e a gente sente, a gente se movimenta. Quando uma criança ou uma pessoa ela apresenta uma disfunção nesse processo, então a forma como ela vai se comportar, como ela vai aprender, vai ser diferente. A modulação sensorial, ela está relacionada à intensidade. Então, como eu vou sentir que aquele estímulo, se ele é forte ou se ele é fraco. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que vai sentir a questão do tato ou do movimento muito forte. Então, aquele movimento para ela é forte demais, de modo que ela não consegue sentar no balanço, ela não faz nenhuma atividade com o movimento. Se essa criança ela sente essa sensação muito fraca, então ela está em busca de movimento, em busca de sensações de movimento. A discriminação, ela já é um pouquinho mais acima da modulação. A qualidade daquela sensação, né? Ele me diz sobre a qualidade. E a praxis, né? O planejamento motor, organização do comportamento. Às vezes a criança, ela quer fazer um movimento, mas ela não consegue executar aquele movimento. Ela tem dificuldade de executar o movimento. Então, hoje eu vou me ater apenas a 2 sistemas que a gente não estuda muito, mas que são muito importantes também com relação à música, que é o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, pela sensação de movimento, principalmente da cabeça,
e a junção, a integração dele com a propriocepção, que também é a sensação do movimento, a sensação dos músculos, dos tendões, que são, a integração deles são importantes para a criança ter a questão do equilíbrio e ritmo. Então, vou mostrar um primeiro vídeo de uma criança e aí eu vou explicar qual é a modulação e esse processamento sensorial dela. Aqui o vídeo. Essa criança, se eu fosse traçar um perfil sensorial dela, ela ouvir uma canção, ela começa a girar em torno de si. E até que ela fica tonta e cai. Eu posso dizer que ela tem uma hiporresponsividade vestibular? Não, porque ela sente tontura. Então, eu posso acreditar que ela tem uma busca pelo movimento, que são 3 perfis. Ou você tem baixa reatividade, que é o hipo, você tem hiper, que é a muita sensibilidade naquele estímulo, ou você tem a busca da sensação, você busca aquela sensação. No caso, essa criança, ela busca essa sensação. E eu perguntei à mãe, né, da criança, como ele é verbal, ele pode responder. Por que ele gira quando ele ouve uma música? E ele explicou para a mãe que ele gira porque ele precisa memorizar a letra, né? Então ele tem essa necessidade de girar para memorizar a letra porque ele ia apresentar na escola. O próximo vídeo... Quando quero ouvir bichos, concertos, versinhos, felicidades. Rodinha, rodinha! Eu pintinho amarelinho, carequinho na minha mão, quando quero ouvir bichos, concertos, versinhos, ele se escaixa, ele baixa, ele faz mas nenhum momento ele baixa, ele faz mas nenhum Essa criança, o perfil dela é de... Tem tempo ainda? Não, está super alto, você falou. Um exemplo, só para baixar um pouquinho o volume. Ah, tá. Mas já Tá, acabou. ok. Então, nesse exemplo aqui, a criança ela já tem um perfil sensorial de hiporreatividade. Ela não fica tonta, ela gira por diversas vezes ali, mas ela nem perde o equilíbrio, né? Ela não tem ela tem muito baixa sensibilidade ao movimento. Independente da gente estar tocando, talvez você pudesse pensar assim, ele está girando porque ele está interagindo com a música. Na verdade, não. Independente de estar tocando a música ou não, ele sempre está nesse movimento. O que a gente faz é dar um pouquinho de sentido com a música,
né, para aquele movimento e tentar equilibrar, modular essa sensação para que ele faça de uma forma mais adequada. E ali teve um momento que a gente pegou e aproveitou esse momento para fazer uma roda, porque dá essa sensação, essa busca que ele tem de se movimentar, mas de uma forma mais adequada, pode-se dizer assim. É isso, acho que acabou meu tempo. Acabou, galera. Eu vou fazer uma observação. Assim, eu acho que pela falta de tempo, né, e eu acho que até a Michelle quis mostrar um exemplo, o que eu acho muito bom, mas eu acho assim, importante que talvez vocês fiquem pensando o que isso tem a ver com educação musical, não, isso não é uma coisa mais de musicoterapia. Foi até uma coisa que a gente discutiu na qualificação dela. Que o autismo, as pessoas estão recebendo nas escolas crianças com autismo, né, adolescentes, o que é muito complicado. Então, acho que o trabalho da Michelle está mostrando assim, como se trabalhar, como entender esta criança, como entender todo através, né, dessa percepção, desse comportamento, o que ele está mostrando, para o professor começar a conseguir trabalhar com as crianças, ou com os adolescentes que forem. Então, assim, a pesquisa dela está no programa de educação musical, apesar de não ser, o trabalho dela ser de musicoterapia, mas ela está em prol de mostrar, né, como trabalhar com essas crianças, né, entender essas crianças melhor, não é nem como trabalhar, é como entender os comportamentos, não ter aqueles professores desesperados que falam assim, eu estou com uma criança com autismo ameaçado, não tenho a menor ideia do que eu faço com essa criança. Eles saem correndo, eles saem empurrando, eles saem subindo, eu não consigo fazer nada. É isso. Parabéns. Outras perguntas? Por favor. Eu não entendi o que faz ele ter vontade de gerar. Assim, é a música. Esse menino, esse segundo, é um distúrbio do processamento sensorial. Então, é porque não dá para explicar, porque o tempo é muito curto. Porque é um conceito assim muito complexo. Mas é uma disfunção sensorial que faz com que ele gire. Com música, sem música, ele está o tempo todo em movimento. Está o tempo todo assim, mas ele não... E aí é o que a gente chamaria de estereotipia. Na verdade, no caso dele, essa estereotipia, esse comportamento estereotipado, advém desse transtorno que ele tem. E aí a proposta da pesquisa é a gente, com a música, ajudar essa criança a modular, né, e ela não ter mais essa disfunção. Seria isso. As duas crianças que você mostrou são autistas? As duas. Só que eu quis mostrar a diferença. Que quando ele gira, né, ele busca essa sensação. Mas ele não tem esse distúrbio porque ele fica tonto. Né? Esse outro menino não. Você não vê em nenhum momento ele caindo. Você vê que ele gira, ele não sente tontura. Ele gira. A gente fica tonto de olhar, mas ele não. Ele não sente essa tontura. E isso é uma coisa comum com crianças autistas? Sim, tanto é que entrou no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, a gente já desconfiava já há muito tempo, tem muitos pesquisadores que já têm essa hipótese, que o autista tem problema sensorial. Mas ele só foi definido em 2013, quando ele entrou nesse Manual de Diagnóstico. Mas o que você quer dizer com modular? Então, a modulação é a intensidade da sensação. Então, aquela sensação, ela é forte ou ela é fraca? É isso que a modulação quer dizer. Mas quando você fala que a música é para ajudar a modulação, seria para equilibrar, não é? Equilibrar, exatamente. Não, eu ia perguntar, então, qual percentual de crianças autistas teria isso? Porque eu estou pensando assim, eu dou aula para crianças autistas, tem dentro de classe de aula, né? Mas eu não consigo lembrar de nenhuma que gira. Vou até observar agora se elas giram. Não, porque não é só isso. Porque assim, nós temos, na verdade, 8 sentidos. A gente só estuda 5. Mas nós temos 8, que é o vestibular,
além dos que a gente conhece, o vestibular, proprioceptivo e o interoproprioceptivo, que são muito importantes nessa organização. Então, eu aqui, nesse momento, eu me ative a esses dois sentidos, que é o vestibular e o proprioceptivo. Mas a criança ela pode ter uma outra disfunção, que não seja essa, né? Ela pode ter tátil, né? Não gostar de ser tocada, ou gostar muito do toque. Pode ter outras disfunções, e não essa necessariamente. Até ações, né? Certos sons que vão... Isso também, pode ter uma hiperacusia, né? Ela tem dificuldade com determinados sons. Tem crianças que não suportam sons agudos ou sons graves, né? Então, assim, não é uma regra. Todo autista roda. Não é verdade. Isso vai depender do perfil sensorial dele. Não, que a música é importante, eu já percebi. E Sim. como você, então, perceberia se a criança é incomodada com som agudo ou grave? Porque isso, por exemplo, eu poderia até testar para ver. Justamente, é só testando. É só no momento que você está fazendo música você percebe. Por exemplo, Sim, crianças que têm autismo e associado à síndrome de Lennox-Gastaut, que é um tipo de epilepsia de difícil controle. Essas crianças não suportam som grave. Então, no início, quando eu comecei a trabalhar com crianças que tinham esse tipo de epilepsia, e eu não sabia, eu apresentava um instrumento com som mais grave, aquela criança quase enlouquecia. Aí eu diminuía o som, porque eu percebia isso. Mas qual é a reação? De desespero, de pânico. E assim, se isso for insistente, se esse estímulo for insistente, essa criança pode ter consequências muito graves, como uma convulsão mesmo, ou até pior, uma parada cardíaca, enfim, coisas até muito mais sérias. Por isso que o estudo da música, eu acho que o professor de música, quando ele tem essas informações, elas são importantes na sala de aula. Ainda mais que uma sala de aula você vai ter 20, 30 alunos e uma criança com autismo. E aí são muitos estímulos que aquela criança não vai conseguir reter. Porque é muito som, muito barulho das outras crianças, mais o som dos instrumentos, às vezes uma luz que incomoda, né? Pode ter diversos entraves naquela situação ali social que a criança não vai dar conta. Então, a proposta da pesquisa, da investigação da pesquisa, é justamente a gente fornecer nessas informações para o professor de música, ele entender mais ou menos qual é o perfil daquele aluno. E a partir desse momento, ele saber como trabalhar. Mais perguntas? A musicoterapia, então, leva a melhora desses sintomas, desses problemas? Então, a musicoterapia é diferente da educação musical. Na educação musical, você tem... você tem um compromisso com ensinar o instrumento, tem a parte pedagógica. Na musicoterapia, não. Você não tem, a criança ela não tem que aprender a tocar um instrumento. Você vai utilizar a música como um recurso terapêutico, né? Então, nesse caso, o meu foco de trabalho é usar a música para melhorar esses comportamentos sensoriais. É o que eu foco. E melhorar também linguagem, outros aspectos. Então, não é o ato de ensinar a música, o instrumento, teoria, não é isso. Mas é de apaziguar essas questões que incomodam essa criança, né, que atrapalham o desenvolvimento dela. Mais alguém? Temos 1 minuto e meio. Ok. Científico, né?